Olá, meus futuros mestres e mestras. Eu sou a Ida Giovana, eu sou pesquisadora em Direito e mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, criador do GPS da aprovação no mestrado e mentor acadêmico. Bom, nós estamos aqui no Mestrando Cast e esse, para vocês que estão chegando e ainda não nos conhecem, esse aqui é um podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para ser aprovado no mestrado e para seguir a carreira acadêmica. E o tema do nosso episódio hoje é justamente qual, afinal, a importância de uma mentoria acadêmica para aprovação no mestrado? O Gustavo, que nós temos aqui, é um especialista no tema, recém-mestre em Direito pela Universidade de Brasília, e ele vai explicar para a gente. Então, Gustavo, começa falando para a gente qual é, afinal, a importância da mentoria acadêmica para aprovação no mestrado, né? Afinal, o que é essa mentoria acadêmica que tão poucas pessoas conhecem? Primeiramente, muito obrigado, Ida, pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui hoje contigo, no primeiro Mestrando Cast, esse podcast que vai ajudar a galera a ser aprovada no mestrado. Então, estou bastante feliz, bastante animado para a gente poder aprofundar sobre esse tema, um tema que é tão importante e que muitas pessoas desconhecem, muitas pessoas não sabem o que é realmente uma mentoria acadêmica e o quão relevante é contratar, ter acesso a uma mentoria acadêmica para aquelas pessoas que têm o sonho de ingressar ao mestrado. Pegando já uma definição que eu vi recentemente de uma amiga que também é mentora acadêmica, e ela estava falando lá no Instagram dela, acho que uma semana atrás ou 2 semanas atrás, e ela falou o seguinte: o mentor acadêmico é aquele orientador invisível. O que isso significa? Na universidade, Ida, é que as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, tiveram um orientador ali na graduação, seja de iniciação científica, seja ali para o TCC, enfim, a pessoa depois, quando ela entra no mestrado, ela tem acesso ao orientador, no doutorado também. Então, o orientador é aquele professor que está ali vinculado a uma instituição, ele recebe um valor ali para orientar, os alunos, e ele tem o papel realmente de ensinar os caminhos, os percursos que a pessoa ela tem que percorrer, primeiramente, ali pensando no projeto de pesquisa e posteriormente pensando na pesquisa em si, seja um TCC, seja um artigo científico, seja uma dissertação, seja uma tese. Só que muitos professores, eles não têm, a gente sabe que muitos professores têm uma grande sobrecarga, de orientandos, de inúmeras atividades, e é aí que surge, a possibilidade de você ter acesso a um mentor acadêmico. É um outro profissional que não necessariamente vai ter um vínculo ali institucional e que vai poder te apoiar, te dar um suporte que às vezes o seu orientador não tem aquela disponibilidade de tempo necessária, ou mesmo para você que já saiu da faculdade. Se você já saiu da faculdade e está pensando em entrar no mestrado, você não tem acesso a um orientador antes de entrar no mestrado. Então, é ainda mais necessário para quem está fora, da faculdade ter acesso a um mentor acadêmico. Então, se você quer entrar no mestrado, é muito interessante que você contrate um mentor acadêmico, que é um profissional capacitado, para te levar do zero ao seu objetivo acadêmico, seja ele escrever um artigo científico, seja ele ingressar em um programa de mestrado, seja ele passar em uma seleção de professor, enfim, depende muito dos seus objetivos, né? A gente tem várias possibilidades na área acadêmica e é interessante que você opte por um mentor acadêmico que te leve até o seu objetivo, que ele já tenha percorrido aquele caminho e ele consiga, te mostrar os caminhos necessários. Então, eu digo que o mentor acadêmico ele é muito importante, até mesmo para a pessoa que já tem ali as pessoas que já têm um orientador na graduação, no mestrado, no doutorado, porque ele pode te dar um suporte muito interessante, ele pode ter um acompanhamento ali mais próximo do que às vezes até mesmo o seu próprio orientador ele não vai conseguir te fornecer, né? Então, eu acho que é muito bacana. Se você já se graduou, se você já terminou a sua graduação e quer entrar no mestrado, ou mesmo você que está na graduação ainda e não tem um orientador, não tem um mentor, eu recomendo muito, porque a mentoria acadêmica ela pode estimular que você consiga atingir os seus resultados acadêmicos de uma forma mais rápida, através de um profissional capacitado, uma pessoa ali que vai pegar na sua mão e vai te mostrar todo o caminho e todo o passo a passo. Então, acho que resumindo tudo isso que a gente está falando aqui, o mentor acadêmico é aquele orientador invisível, é aquele profissional
que vai te levar ao seu objetivo acadêmico, seja ele qual for, escrever um artigo, ser aprovado em um mestrado, em uma seleção de professor, e acho que essa é uma definição bem bacana para mentor acadêmico. Excelente, Gustavo. Então, pegando essa definição, né, de o que seria um mentor acadêmico, então você nos fala que é um orientador invisível, né, justamente por ser alguém que está ali nos bastidores, mas está caminhando com você, te ajudando a aprimorar e te ajudando a aperfeiçoar para que você possa, então, seguir nos seus objetivos acadêmicos, né? Possivelmente, né, as pessoas que estão nos acompanhando, né, devem estar interessadas no mestrado, talvez até mesmo no doutorado, mas enfim, então, Gustavo, pegando esse conceito que você nos trouxe, explica para a gente o que é o GPS da aprovação no mestrado. Excelente, Ida, obrigado pela pergunta. Primeiro a gente falou sobre o mentor acadêmico e o GPS da aprovação no mestrado é um programa que eu desenvolvi justamente de mentoria acadêmica, para auxiliar aquelas pessoas que têm o sonho aí de ingressar em um mestrado. Mesmo que essas pessoas não saibam por onde começar, mesmo que essas pessoas nunca tenham publicado um artigo científico, mesmo que essas pessoas não sejam fluentes em um outro idioma, mesmo que essas pessoas tenham um pouco tempo para se preparar, o GPS ele realmente foi desenvolvido para ser uma metodologia acessível, né, para pessoas aí que às vezes já estão há mais de 20 anos afastadas da graduação, como foi o caso, por exemplo, de um mentorado que eu tive, que foi aprovado, que é o Claudinei, ele já estava afastado da universidade, já tinha mais de 20 anos. E mesmo assim, seguindo as orientações da mentoria acadêmica, que é esse programa chamado de GPS de aprovação do mestrado, ele conseguiu ter êxito. Né? Então, a mentoria ela é muito recomendável para pessoas que estão aí começando do zero e que querem atingir a aprovação. É claro que não é um método milagroso, que vai fazer a pessoa simplesmente passar no mestrado de uma hora para outra, não é assim, mas eu acredito realmente que se a pessoa ela seguir toda a orientação que está lá dentro do GPS, os módulos que a gente tem, que trabalha cada uma das etapas dos processos seletivos de mestrado, a pessoa, ela, com certeza, claro, tendo dedicação, ela pode ter êxito em seleções de mestrado. Então, é um programa bem completo que prepara as pessoas tanto para as seleções de mestrado, e a gente vai além, a gente não fica restrito apenas, Ida, às seleções de mestrado. Eu ensino, por exemplo, sobre a escrita e a publicação de artigos científicos. É algo que tem lá dentro do GPS e que com certeza auxilia as pessoas aí que querem seguir essa carreira acadêmica, publicar um artigo, melhorar o currículo para chegar mais bem preparado para uma seleção de mestrado. Então, em síntese, o GPS ele ensina esse passo a passo, o método para a pessoa ser aprovada no mestrado, independente do programa, mesmo que ela não tenha publicações, em menos de 30 dias, é importante frisar, em menos de 30 dias ela já consegue aprender essa metodologia e começar a colocar em prática. Né? Então, é uma metodologia acessível, a pessoa ali tendo 30 minutos por dia, ela já consegue começar a aprender. E uma coisa que eu sempre falo com os meus mentorados, que às vezes as pessoas pensam que para passar no mestrado tem que ter muito tempo. E não, o que é muito importante é que você tenha constância, que você faça um pouco todos os dias. Então, o que eu sempre recomendo para os mentorados? Entrando no GPS, tem que ter pelo menos ali 30 minutos por dia, de forma constante, gradual, para que você consiga aprender essa metodologia e colocá-la em prática. Então, acho que essa é uma síntese. É claro que a gente vai falar mais coisas, falar um pouquinho mais sobre o GPS, mas respondendo essa primeira pergunta sua, essa é a essência do GPS. Que bacana, Gustavo. E a gente tem muita coisa ainda para falar, não é mesmo? O que me chama muita atenção, Gustavo, é inclusive o nome da sua mentoria, né? GPS da aprovação no mestrado. Ou seja, o que é um GPS para a gente, né? Nos mostra os caminhos para que a gente possa chegar numa cidade, chegar na casa de um amigo, enfim, né? Um lugar que a gente não conhece, um lugar que é desconhecido, que você tem dúvidas de como chegar. Então, é um guia. E aí me vem essa curiosidade, Gustavo, quando que você teve a ideia de criar o GPS e o que te motivou, né? Porque você agora recentemente terminou, obteve seu título de mestre, mas não faz muito tempo, ao mesmo tempo que você se graduou. Então conta pra gente como é que foi
Como que surgiu o GPS na sua vida, né? Excelente pergunta, Isa. E eu gosto bastante de falar sobre isso porque a história do GPS está muito atrelada à minha história de vida. Eu tenho basicamente duas motivações que me levaram a criar o GPS da aprovação do mestrado. A primeira motivação é porque eu gosto muito de falar de pesquisa. A segunda, necessidade. Vou falar sobre cada um desses pontos. Em relação a gostar muito de falar de pesquisa, desde a época da graduação, eu já gostava muito de participar de congressos. Eu fui diretor de pesquisa de uma liga acadêmica, eu fui presidente de um centro acadêmico, e sempre as minhas propostas acadêmicas, na época da graduação, eram voltadas para fomentar pesquisa, porque, para quem não sabe, eu vim de uma instituição privada que não tinha tradição em pesquisa, e mesmo assim consegui as minhas aprovações em 3 mestrados em instituições públicas. E eu lembro que na época da minha graduação, eu tive que enfrentar, vários obstáculos e desafios, porque não existia lá na universidade um programa, por exemplo, institucional de iniciação científica. Eu lembro que uma vez eu fui lá acho que era na Secretaria de Pós-Graduação, perguntar e falaram, ó, não tem, não tem nenhum grupo. Eu falei, já que não tem, o que a maioria dos alunos fariam? Ah, não tem, beleza, não vou fazer nada. O que eu falei? Ah, então eu vou criar. Eu vou chamar os professores e a gente vai montar aqui um grupo. E foi o que a gente fez. Eu reuni alguns professores, conversei com a coordenação do curso, e a gente criou um núcleo de apoio à pesquisa. E foi muito bacana, era um núcleo voluntário, ninguém recebia de bolsa de pesquisa nem nada, mas foi muito bacana que a gente conseguiu fomentar a pesquisa dentro do nosso curso. E pessoas foram participar de congressos, inclusive em 2019, acho que final de 2018, na verdade. A gente conseguiu reunir um grupo de alunos, de graduandos lá da graduação ali da instituição, e a gente foi participar de um congresso na USP, muito em virtude desse projeto que a gente começou lá na graduação. E, enfim, comecei com esse projeto lá e fui avançando, estava ali terminando o curso, me veio o desejo de fazer o mestrado, participei dos processos seletivos de mestrado, estava no 10º período, para quem não sabe, é possível fazer um processo seletivo no 10º período, fiz esses processos seletivos, tinha uma primeira opção, que era o UNB, o programa em Direito, tinha uma segunda opção e uma terceira opção, era o programa de Direitos Humanos e Direito e Políticas Públicas da UFG, e eu falei, vou fazer os 3 porque, pelo menos um, às vezes dá certo. Eu não imaginava que eu conseguiria, sendo bem sincero, que eu passaria nos 3 mestrados. Eu imaginava assim, beleza, eu vou para os 3, às vezes eu passo na análise de projeto em um, às vezes no outro, eu não passo na prova dissertativa, mas eu tenho um outro processo seletivo. Então, isso amplia as minhas chances, foi o que eu pensei na época. E assim eu fiz, adaptei os meus projetos de acordo com as linhas, sublinhas, e participei. E para minha sorte, mas claro, a minha dedicação também, eu realmente me entreguei de corpo e alma para ser aprovado nesses mestrados. Eu consegui ter êxito nos 3 programas. Inclusive, como a gente está falando de mentoria acadêmica, eu tive acesso a um mentor, o Renato, que foi o meu grande mentor, que me mentorou para esses processos seletivos. Então, as minhas inseguranças, os meus pontos cegos foram revelados. Quem realmente me auxiliou foi o Renato, sempre me apoiando, me dando orientação coordenada, e foi muito bacana, porque a partir disso eu consegui ir avançando nas etapas. Então, o mentor acadêmico é muito importante, porque todos nós, mesmo as pessoas aí que já fizeram iniciação científica na graduação, essas pessoas ainda assim, elas precisam de um mentor acadêmico, porque o jogo da iniciação científica é diferente do jogo da aprovação em seleções de mestrado. Seleções de mestrado envolvem etapas, existem técnicas, e é diferente. Não é simplesmente você escrever e publicar um projeto de pesquisa, um projeto e depois um artigo. Existem etapas, enfim, coisas que não são ensinadas para a gente na graduação, mesmo aquelas pessoas que às vezes vieram de uma instituição pública ou de uma instituição ali particular, mas que também tinha uma tradição em pesquisa. E, enfim, eu participei desses processos, fui aprovado. Quando eu fui aprovado, pessoas começaram a conversar comigo, amigos. Gustavo, o que você fez para ser aprovado em 3 processos seletivos?
sendo que você não conhecia os professores, sendo que você estava no 10º período e você estava concorrendo com pessoas ali que já tinham uma quilometragem muito maior do que a tua. E, né, eu falei, comecei a conversar com um aqui e outro ali, eu vou pegar essas informações e vou colocar na internet, porque era algo que eu sentia muita falta. Eu via, na época da minha preparação, não encontrava informações de forma acessível na internet. Hoje a gente tem um pouco mais de informações, né, muito em virtude da pandemia, que possibilitou, né, que muitos professores fossem para o digital, mas na minha época não tinha muitas pessoas falando. Né? Então eu comecei produzindo um conteúdo aqui, outro ali, fui colocando nas minhas redes sociais, e as pessoas começaram a ver, gostaram daquele conteúdo e começaram a me procurar. Algo que começou ali de forma despretensiosa, essas pessoas começaram a me procurar para mentorar essas pessoas, para auxiliá-las de uma forma mais próxima. E foi quando eu tive a ideia de criar oficialmente o GPS da aprovação no mestrado. Inclusive, estou com a canequinha aqui ó, do GPS. E eu falei, vou desenvolver um programa de mentoria, colocando um passo a passo tudo que eu sei de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, em módulos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Nós aqui que somos da área do direito, a gente, quando vai participar de uma seleção, por exemplo, de concurso público, ou quando a gente vai participar da prova da OAB, a gente realiza a preparação. Muitas pessoas buscam um cursinho, um preparatório, e é super comum, tem 1 milhão de possibilidades de cursinhos que vocês podem procurar, de preparatórios para concurso público, para a prova da OAB, só que para a prova de mestrado não tem. Né? A gente vê esse déficit. Inclusive, esse ponto entra no segundo motivo, né, que eu falo sobre a necessidade. Então, a primeira razão de eu ter criado o GPS é que eu gosto muito de falar de pesquisa. E toda essa minha trajetória acadêmica reverberou justamente no desenvolvimento do GPS. E a segunda motivação em relação à necessidade. A gente tem uma escassez de conteúdos sobre mestrado, sobre vida acadêmica em geral, porque são conhecimentos que muitas vezes ficam restritos aos ambientes acadêmicos. Então, eu senti essa necessidade de expor isso para mais pessoas. Algo que começou ali de forma despretensiosa se tornou o GPS de aprovação no mestrado. A gente já tem mais de 2 anos de atividades, com diversos mentorados aprovados. Inclusive, essa semana a gente teve uma mentorada aprovada na área da educação física. Creio que muito em breve eu vou estar entrevistando ela. E acho que é isso, Ida. Respondendo a sua pergunta, foram justamente esses 2 motivos. Primeiro, eu gostava muito de falar de pesquisa. E segundo, necessidade. Eu senti essa necessidade de compartilhar isso com mais pessoas. Muito bom, Gustavo. Então, pegando esse binômio, né? Pesquisa e necessidade, né? Pegando a sua própria trajetória ali enquanto um graduando, explorando aí o mundo da pesquisa ainda na graduação, tendo as primeiras oportunidades, já empreendendo também, e também pensando na sua própria necessidade, né? Quando você mesmo sentiu a necessidade de ter um mentor acadêmico. Fala para a gente, com base no que você já nos explicou, quem é o público-alvo do GPS atualmente? Bacana. Às vezes as pessoas pensam, Ida, em relação a essa pergunta, pelo fato de eu ser do direito, eu oriento pessoas apenas do direito. E não, gente. O GPS ele foi desenvolvido para ser o mais democrático possível, para atender pessoas de diferentes áreas. Inclusive, eu até comentei na pergunta anterior que a mentorada essa semana foi aprovada em um mestrado em educação física. Eu sou da área do direito, ela é da área da saúde, uma área totalmente diferente. Mas as bases, os fundamentos da preparação são os mesmos, independentemente da área do conhecimento. Então, é um programa que serve para qualquer pessoa que realmente tem esse desejo, que tem esse sentimento no coração de ser aprovado no mestrado. Gustavo, eu quero realmente fazer mestrado. E eu vou me dedicar. Então, o GPS é indicado para ti, independentemente da sua área, tá bom? Então, eu te ensino dentro do GPS a pesquisar. Como você pode desenvolver essa mentalidade de pesquisador e, claro, de uma maneira estratégica, pensando em cada uma das etapas. Então, é por isso que realmente o GPS ele serve, né, para pessoas aí de diferentes áreas e todos são muito bem-vindos, desde que, né, a pessoa ela tenha plena consciência de que ela tem que dar a parte dela. Eu dou a minha parte, que é ensinar o passo a passo, a metodologia, mas não tem como eu pegar na mão dessa pessoa e escrever o projeto para ela, até porque isso seria antiético. Já recebi propostas, né, indecentes desse tipo, mas esse não é o foco do GPS, não é
escrever o projeto pela pessoa. Porque isso, inclusive, poderia ser caso de reprovação, enfim, tem uma série de consequências. Eu sei que existem pessoas que fazem isso, inclusive, principalmente em TCC, eu via isso muito na época da minha graduação, é super comum, entre aspas, mas a minha perspectiva é realmente de ensinar a pessoa a ela desenvolver habilidades e competências de pesquisador que ela não teve muitas vezes oportunidade de desenvolver enquanto ela estava na graduação. É porque ela possivelmente não teve um bom professor de metodologia, a faculdade não valorizava iniciação científica. Então, muitas pessoas saem da graduação sem saber que rumo tomar, né, como se preparar para o mestrado. Então, realmente, o GPS foi desenvolvido para atender essas pessoas. Interessante, Gustavo. Agora explica para a gente, né? Já pensando do que não seria a mentoria acadêmica, né? Quem não é o público-alvo do GPS, Gustavo? Bacana ainda. Quem não é o público-alvo do GPS? Já pegando um pouquinho do gancho da minha resposta anterior, eu acho que a mentoria ela não é indicada para as pessoas que pensam que é uma fórmula mágica. Ah, eu vou contratar uma mentoria porque o mentor vai escrever o projeto para mim. E não funciona assim. Se realmente for uma mentoria acadêmica séria, a pessoa não vai escrever o projeto para ti. Ela vai te ensinar. Vai te ensinar o que é um problema, o que é uma hipótese. Ela vai poder, claro, te dar feedback. Só, eu acho que o seu tema não está bem delimitado. O seu problema não está delimitado. Cadê os recortes? Então, essa pessoa com mais expertise que ti, né, na área acadêmica, ela vai conseguir ter um olhar crítico sobre o seu trabalho, vai conseguir te mostrar pontos cegos e falhas, só que pensando nessa perspectiva de crescimento, não é pensando na perspectiva, eu vou pagar e a outra pessoa vai fazer tudo para mim. Não funciona assim. Então, eu não gosto de pessoas que pensam assim, eu vou entrar na mentoria acadêmica, simplesmente eu entrar e vou ser aprovado. Né? Então, pessoas que são espertinhas, né, também não é o público-alvo do GPS. Sempre quando eu falo em espertinhas, eu lembro da famosa lei de Gerson. Né, do Gerson era um jogador, acho que da década de 70, e ele, naquela época, era muito comum fazer propaganda de cigarro. E ele fala, nessa propaganda, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala exatamente assim, leve vantagem, eu gosto de levar vantagem em tudo, leve vantagem você também. Use, né, o cigarro aqui, aí ele vai e mostra o cigarro lá. Não lembro exatamente as palavras, mas é muito daquela cultura, do jeitinho brasileiro que o pessoal fala. Enfim, às vezes as pessoas sempre querem dar um jeito, buscar facilidades, atalhos, e não existem. É claro, se você tem um mentor, você consegue otimizar o seu tempo, ter uma melhor gestão, se preparar de uma forma melhor, mas não tem como você contornar a parte que cabe a ti, que é estudar, que é sentar a bundinha ali na cadeira, pegar tudo aquilo que você aprendeu e colocar em prática. Né? Então, se essa pessoa ela não tem esse sentimento de ir lá e colocar em prática, então o GPS não é indicado para ela. Né? Então, respondendo a sua dúvida, essas pessoas espertinhas que querem comprar projetos não é o público-alvo do GPS, eu quero bem, bem longe do GPS. Bom, Gustavo, é muito interessante, né? Porque eu acho que até a gente expandindo um pouquinho essa reflexão, o futuro cientista certamente ele não é feito de facilidades, né? Um futuro cientista, na verdade, já desde o início da carreira se depara com inúmeros desafios e eu acho que a partir do momento que você ingressa numa mentoria, acho que como a sua é estruturada, acho que um dos primeiros pilares que você se depara é justamente isso, né? Trabalhar e se desenvolver com honestidade, né? Como as coisas devem ser. E aí, Gustavo, acho que você já nos explicou também por que o GPS é uma oportunidade. E aí eu fiquei pensando, né? Por que é importante? Acho que é interessante você dizer por que é importante contratar um serviço de mentoria acadêmica para uma seleção de mestrado, para que você possa, então, ter aí, dar os primeiros passos para seguir a carreira acadêmica. Excelente, Ida. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer gancho com algumas coisas que eu já falei no decorrer das minhas outras falas, mas agora tentando sistematizar em 3 pontos do porquê que é importante para quem está pensando. Pô, realmente, será que vale a pena? Será que isso aí não é só papo de uma pessoa que quer vender algo?
E, gente, eu vou falar 3 pontos. Primeiro ponto, clareza. Passo a passo, método. Um mentor acadêmico que realmente é sério, ele vai te dar clareza, ele vai te dar método. Isso aqui, gente, é algo muito importante. Por quê? Você tendo clareza, que é esse primeiro ponto, você economiza tempo, que é um segundo ponto. E às vezes, tendo clareza e tempo, às vezes, tendo um ensinamento ali que você nem sabia que existia, aquele conhecimento ele pode ser determinante na sua aprovação. Pode ser aquele 0,1% que vai te classificar dentro do número de vagas, lá na última etapa. E às vezes você fica pensando, não vou contratar um serviço de mentoria acadêmica, não vou gastar dinheiro com isso. E às vezes esse 0,1% era aquele décimo necessário para você ser classificado dentro do número de vagas. E você não foi classificado, porque você ficou pensando que mentoria acadêmica não era importante, que era melhor economizar. Qual que é a consequência, Ida? Essa pessoa que não foi aprovada por esse 0,1, ela vai demorar mais um ano, esperando mais um ano para o próximo processo seletivo, para ela ser aprovada e para ela poder iniciar o projeto. É um ano que ela já poderia ser mestre, o mestrado são 2 anos, então, se ela só vai passar no próximo ano, ela vai demorar mais um ano para ela se tornar mestre, né? Pensando aí nessa perspectiva dos 2 anos. Então, às vezes a gente fica pensando, eu vou economizar. Mas o investimento na mentoria é realmente um investimento, não é um gasto aleatório. Você não está ali comprando uma pizza para matar a sua fome. Não é uma perspectiva de gasto. A gente tem que pensar numa perspectiva de investimento. E era essa perspectiva que eu tinha quando eu me candidatei. Nem tinha ideia nem pensava em montar, né, o GPS que está aqui atrás do mestrado, mas eu tinha um sonho de entrar no mestrado. Então eu sabia que era importante que eu maximizasse as minhas chances de ser aprovado. Eu sabia que eu contratando uma pessoa que já tivesse percorrido aquele caminho que eu queria percorrer seria muito interessante para mim. Então, acho que o primeiro ponto, clareza, você ter um método é muito importante. Então, isso uma mentoria acadêmica vai te proporcionar, vai ser muito importante. Segundo ponto, tempo. Você vai economizar bastante tempo. Às vezes as pessoas falam, mas eu estou com um tempo muito corrido. E é justamente porque você está com tempo corrido que você precisa de uma mentoria para otimizar o seu tempo. E o terceiro, que é a decorrência desses outros dois, é maximizar a sua chance de aprovação. Como eu comentei, às vezes o 0,1%, alguma dica que eu te dei ali falando sobre problema de pesquisa, pode ser aquele décimo necessário para que você seja classificado dentro do número de vagas. Então, acho que essas são 3 razões muito boas, né? Clareza, ter o passo a passo, economia de tempo e aumento da chance de aprovação. São 3 causas aí, 3 razões motivadores muito importantes para mostrar para vocês o quão importante é ter acesso ao mentor acadêmico. Poxa, Gustavo, é muito bacana. Embora eu acho que eu mesmo me incluo nessas pessoas e nesses exemplos, mas conta pra gente, dá um ou 3 exemplos de pessoas que tiveram resultados com a sua mentoria acadêmica, né? Tendo um mentor acadêmico, tendo esse orientador invisível. Bacana, Ida. É sempre bom, a gente dar exemplos de pessoas, de diferentes pessoas que também conseguiram atingir a aprovação, porque senão a gente fica falando só sobre a gente, né? E para mostrar que realmente a metodologia funciona. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mentorada que eu tive, a Priscila. Hoje ela faz mestrado, e ela já era uma pessoa, assim, que já estava afastada da vida acadêmica, já tinha um tempo, não tinha publicações, e ela já tinha sido reprovada, acho que antes de entrar na mentoria, 2 vezes. E ela percebeu, nossa, eu estou fazendo aqui algo de errado e eu preciso ter um mentor acadêmico. Às vezes as pessoas só dão valor no mentor acadêmico depois que elas têm a experiência ali de não terem êxito nas seleções, sendo que elas já poderiam contratar, né, um mentor de forma prévia e evitar uma possível reprovação. Mas enfim, a Priscila, acho que ela me conheceu só depois, né, acho que ela também não sabia, da minha existência, nem da existência de mentor acadêmico, né, nos outros processos seletivos que ela tentou sozinha. Ela contratou a mentoria, entrou para o GPS, e ela conseguiu a aprovação dela. Inclusive, ela foi aprovada em primeiro lugar no mestrado em parceria com o STJ, que é um mestrado profissional, e ela ficou super feliz. Ela tinha muitas dúvidas de como iniciar a preparação,
principalmente ali o projeto de pesquisa, que geralmente geram muitas dúvidas, de como organizar a estrutura, como escolher um tema adequado que se encaixe ao programa, as pesquisas dos professores, e ela conseguiu, né, conseguiu ter isso, mesmo com todas as adversidades, mesmo já tendo sido reprovada outras vezes. E uma outra mentorada que eu tive, né, já pegando já o perfil um pouco oposto da Priscila, foi a Marília. A Marília, ela estava no 10º período da graduação, e foi quando chegou, né, lá no 10º, e veio aquele sentimento que ela falou assim, nossa, o que eu vou fazer depois que me formar? E aí ela teve a ideia de fazer o mestrado, e antes disso ela não teve contato com pesquisa durante a graduação, tirando ali o TCC, né, mas que em todas as ressalvas, tem os critérios, né, bem diferentes ali de um projeto voltado para uma seleção de mestrado, e ela não tinha publicação, estava ali com o lato zerado, ela tinha um prazo super curto, porque o edital já estava para ser publicado, e foi quando a gente se conheceu, né, ela conversou comigo, me explicou a situação, eu falei, ó, dá tempo de você montar a sua preparação, entra no GPS. Ela confiou, entrou no GPS, e com 3 meses e 21 dias, ela foi aprovada em todas as etapas do processo seletivo, com o apoio do GPS, e ela não tinha nenhuma publicação no currículo Lattes. Acho que quando ela foi para a entrevista, ela já tinha apenas um resumo, acho que a apresentação de um resumo em congresso. Mesmo assim, ela foi aprovada, sem saber por onde começar, com um tempo escasso. Ela aprendeu a metodologia, começou a colocar em prática, né? Então, estou pegando exemplos, né, de pessoas, uma pessoa mais nova, no caso da Marília, que estava ainda na graduação, a Priscila, né, já estava ali há anos afastada ali da instituição. Acho que ela teve algumas experiências de aluno especial, mas não tinha experiência ali, né, com o desenvolvimento de projeto, enfim. E essas pessoas, né, de diferentes realidades, de diferentes cidades, conseguiram aprovação seguindo o GPS. Então, aqui são exemplos de 2 pessoas. Eu poderia ficar falando aqui todo esse podcast, dando exemplo de outros mentorados, né, inclusive você, Ida, para mostrar realmente sobre a eficácia do GPS. Tem essas entrevistas que eu fiz com esses mentorados, inclusive lá no canal do YouTube, que as pessoas podem conferir. E acho que é isso, Ida. Eu queria passar esses 2 exemplos para o pessoal, até para a gente não Não, se alongar muito. excelente, não. Vamos seguindo nesses relatos dos benefícios, né, de uma mentoria acadêmica, do mentor invisível, Gustavo. E aí agora, pegando, né, essa experiência de alguns dos seus alunos do GPS, eu acho que seria interessante você descrever para a gente, Gustavo, de 1 a 3 objeções que as pessoas costumam escutar, né, sobre a experiência, né, sobre a mentoria acadêmica, né? Fala para a gente um pouquinho a respeito. Uhum. Muitas pessoas têm objeção em relação a contratar uma mentoria acadêmica. Inclusive, eu já falei um pouco aí, respondendo algumas perguntas anteriores, mas eu falo que são quatro grandes motivadores. Falta de conhecimento sobre. Segundo, orgulho. Terceiro, economia. E quarto, falta de coragem em se comprometer. E a gente vai falar sobre cada um. Primeiro, falta de conhecimento sobre o tema. Muitas pessoas nem sabem o que é um mentor acadêmico. Muitas pessoas nem sabem que existe essa profissão e quais são as pessoas capacitadas para ofertar serviços acadêmicos. Então, falta de conhecimento eu acho que é algo bem, bem marcante, até por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, para alertar mais pessoas que existe a possibilidade de uma mentoria acadêmica. O segundo motivador que eu vejo é a questão do orgulho. Às vezes as pessoas sabem que existe um mentor acadêmico, mas elas pensam assim, principalmente pessoas que já têm uma certa experiência acadêmica, já fizeram a iniciação científica, enfim. Elas falam, já fiz a iniciação científica, eu sei escrever um projeto, não preciso de um mentor acadêmico. E as pessoas se esquecem que o jogo de iniciação científica, o jogo de escrever e publicar artigos, é um jogo diferente da aprovação e seleção de mestrado. Em mestrado, a gente precisa de técnica, a gente precisa saber o passo a passo, o caminho. Então, eu atribuo a questão do orgulho. Terceiro motivador, eu atrelo a questão da economia. Às vezes as pessoas não veem como um investimento na mentoria acadêmica, mas como um gasto. Eu não vou gastar isso com mentoria acadêmica. Podia gastar com outra coisa. Então, é aquela perspectiva, da pessoa enxergar como gasto, não como investimento no futuro.
E a quarta, né, a quarta razão é a falta de coragem em se comprometer. A pessoa, às vezes, ela sabe da importância da mentoria, ela tem plena consciência, mas ela não tem coragem de se comprometer. Ela não quer jogar o chapéu lá do outro lado do muro e ir buscar. Ela prefere não pôr os dois pezinhos na água e se comprometer com outra pessoa. Ela prefere fazer assim, vou lá escrever o projeto mais ou menos, eu submeto, se não der certo, não deu. E a pessoa ela não vai com aquela ânsia de ser aprovada, com aquela fome de ser aprovada. E todas as pessoas com quem eu converso que são aprovadas eram pessoas que queriam muito serem aprovadas, que elas se dedicaram, né, jogaram toda a energia para conseguirem esse projeto. Né? Então, as pessoas que não querem ali se comprometer, que não querem estudar, que não querem se preparar de uma maneira adequada, elas também não vão querer, obviamente, contratar uma mentoria acadêmica. Então, atribuo essas quatro causas que impedem, né, que levam as pessoas a não buscarem uma mentoria acadêmica. Falta de conhecimento, orgulho, economia e falta de coragem em se comprometer. Gustavo, pelos né, os comentários que você fez, e aí eu acabei lembrando, tem um filme que o nome se chama Menina de Ouro, é um filme já antigo, já ganhou até o Oscar esse filme, né? Vale até como uma indicação. E aí tem o filme é narrado por um dos personagens do filme, né? Um personagem até, de certo modo, coadjuvante, aí ele narrando, ele fala que né, no caminho para você ser um campeão, você precisa acreditar num sonho mesmo que só você mesmo veja, né? Então, apesar de todas essas questões que você nos trouxe, né, de ainda haverem pessoas que se arriscam sozinhas em seleções de mestrado, resolvem se arriscar a não contratar uma mentoria acadêmica, uma ajuda, né? Explica para a gente um jeito errado, embora acho que você já nos deu excelentes pistas, de você não ser aprovado, não conseguir atingir a sua meta no que diz respeito às seleções de mestrado. Diz para a gente um jeito mal sucedido de fazer isso, Gustavo. Excelente, Ida. Só pegando o gancho, eu acho que eu já vi esse filme há muitos anos atrás, é de uma lutadora de boxe. Esse é Ou não? isso mesmo. Esse, né? Sim, é isso. É muito bom. Mas tem muitos anos que eu assisti, não lembro exatamente. Mas é justamente, a ideia, né, de um mentor é ser justamente, mesmo que a pessoa ela já tenha um alto rendimento, é ter uma pessoa ali para te puxar para cima. Então, se a gente for ver, né, grandes esportistas, todos eles têm técnico. Se a gente pegar, por exemplo, o Lewis Hamilton na Fórmula 1, ele tem um técnico. Aí a gente pega qualquer esportista, ele vai ter um técnico. Esportista de alto nível. Então, por que nós, na vida acadêmica, não teríamos um técnico? Uma pessoa ali para poder nos orientar. Então, eu acho que é bem interessante. Em relação à sua pergunta, né, puxando para a questão das reprovações, né, uma dificuldade que as pessoas têm, uma causa, né, que leva muitas pessoas a serem reprovadas, eu vejo, Ida, que é em relação à falta de orientação de como estudar corretamente. Às vezes as pessoas elas até se dedicam, tem muitas pessoas que se dedicam, estudam, colocam a bunda na cadeira, começam a ler livros, artigos, só que essa pessoa não sabe estudar. Por quê? Porque ela não tem metodologia. E é por isso que entra a importância da mentoria acadêmica. Então, eu acho que uma grande causa que leva muitas pessoas a serem reprovadas de verdade é o fato delas não terem uma mentoria acadêmica. Por quê? Porque existem diferentes causas que levam as pessoas a serem reprovadas. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre causas que levam pessoas a serem reprovadas, por exemplo, no projeto de pesquisa. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso, só sobre um erro dentro do projeto de pesquisa que leva pessoas a serem reprovadas. A gente poderia falar sobre erros da metodologia do projeto de pesquisa, algo bem específico. A gente poderia falar horas e horas sobre erros que levam as pessoas a serem reprovadas por conta da entrevista. Só que tudo isso, né, a gente pode sintetizar e colocar dentro desse grande bojo, que é a pessoa ali, ela não ter uma orientação adequada. E essa orientação adequada, ela perpassa por uma mentoria acadêmica, uma pessoa para poder orientar, mostrar o passo a passo, mostrar as dificuldades, os obstáculos que ela vai enfrentar e esses desafios em cada uma das etapas.
Então, eu acho que essa é uma grande causa, é uma grande dificuldade que as pessoas têm em enxergar, né, do porquê que é importante uma melhoria acadêmica. Muitas pessoas acabam sendo reprovadas justamente por isso. Bom, então agora saindo dessa vibe de como não se preparar corretamente para uma seleção de mestrado, né? Agora já entrando em como você pode se preparar para uma seleção de mestrado da forma mais correta possível, Gustavo. Fala para a gente um passo, né, que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas podem começar a dar imediatamente para serem aprovadas ou para, pelo menos, começarem bem na sua preparação no processo seletivo. Excelente, Ida. Eu acho que passa, primeiramente, pela escolha de uma boa mentoria, um bom programa de mentoria. E aqui eu vou citar 6 passos para essas pessoas escolherem um bom programa de mentoria, para que elas comecem a se preparar de uma maneira eficaz. O primeiro ponto, que é muito importante para você escolher uma boa mentoria, é saber qual é o seu objetivo. Você quer passar no mestrado? Você quer passar na seleção de professor? Você quer, sei lá, traduzir o seu artigo para o inglês? Existem diferentes objetivos no meio acadêmico. Você precisa ter claro sobre isso. Qual é o seu objetivo? No nosso caso aqui que a gente está conversando, as pessoas, obviamente, buscam a aprovação da seleção de mestrado. Então, a pessoa já tem um objetivo claro. Segundo ponto é escolher uma mentoria com base no seu objetivo. Então, existem mentorias que vão te ensinar a escrever artigos científicos. Existem mentorias que vão te ensinar a aprovar em seleções de mestrado. Existem mentorias que vão te ensinar a, na verdade, a passar em... Eu me confundi, na verdade, a passar em seleções de professor. Existem mentorias que vão te ensinar a ser aprovado em seleções de mestrado, como é o caso do GPS, e você precisa encontrar uma mentoria que seja focada no seu objetivo. Não adianta nada você selecionar uma mentoria que seja focada em passar em seleção de professor, sendo que o seu foco é passar na seleção de mestrado. Então, se você não escolhe a mentoria de acordo com o seu objetivo, você, né, não vai ter êxito, obviamente. Terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, que você conheça a trajetória do seu mentor. Esse seu mentor, ele já percorreu aquele caminho que você quer percorrer? Esse seu mentor, ele já ajudou mais pessoas a atingir aquele objetivo que ele está propondo? Então é muito importante que você conheça a história, saiba a procedência, conheça essa pessoa de verdade. Quarto ponto que eu acho que é muito importante, os conteúdos dessa pessoa gratuitos são bons nas redes sociais? Olha lá, Instagram, YouTube, consome o conteúdo dessas pessoas e veja se é bacana. Se o conteúdo é bacana, o que pressupõe? Pô, se o que está aqui gratuito já é bacana, imagina o conteúdo pago dessa pessoa, imagina o programa de mentoria. Então, é uma excelente forma de você fazer o test drive. Né? Então, acho que esse é um ponto bacana. Quinto ponto, né, um outro ponto que é bacana, que é o quinto. Durante a sua jornada, você vai ter acesso a um suporte, porque não adianta nada você entrar no programa de mentoria que tem ali um passo a passo, mas que não tem suporte, porque vão surgir dúvidas. Mesmo sendo uma excelente mentoria, que te ensina ali o passo a passo, vão surgir dúvidas específicas no meio do seu caminho. Vai surgir um momento lá que você vai estar com dúvida no seu projeto. Você vai ter esse suporte para tirar com esse seu mentor? No caso lá do GPS, a gente tem uma comunidade, tanto no Facebook quanto no Telegram, que os mentorados podem mandar dúvidas diariamente e eu auxilio eles de forma diária, respondendo dúvidas, auxiliando durante todo esse percurso. Fora as nossas mentorias de dúvidas que a gente tem, que são ao vivo, fora o nosso grupo de estudos de metodologia, enfim, tem muita coisa dentro do GPS. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante da pessoa considerar. Você vai ter suporte, porque é importante. Dúvidas vão surgir. E um sexto ponto que eu acho que é muito importante as pessoas refletirem é se os conteúdos que você, né, os conteúdos ali do produto, eles estão alinhados com aquilo que você está buscando. Entrou lá no programa de mentoria, se você fez a compra de um produto online, você tem ali no mínimo uma garantia ali de 7 dias. Então, durante esse período ali de 7 dias da sua garantia, você vai analisar se aquele conteúdo realmente está alinhado com aquilo que o mentor te propôs. Consome lá, vê se está alinhado, se está te auxiliando. Então, esse é um ponto importante. Reflete lá sobre a estrutura do curso, vê se realmente vai te auxiliar. Você pode fazer isso previamente, antes de entrar no programa de mentoria, olhando a ementa do curso, veja quais são os módulos, quais são os bônus,
tudo que vai estar incluso nessa mentoria, questione essa pessoa, né, sobre como é que funciona, como é que você tira as dúvidas. Todas essas informações são muito importantes que você esteja munido antes mesmo de entrar nesse programa de mentoria. Então, esses 6 pontos são muito importantes para que as pessoas consigam escolher um excelente programa de mentoria e, consequentemente, né, consigam ter êxito em uma seleção de mestrado. Bom, Gustavo, excelente. Aprendi muito, inclusive eu acho que a gente pode até, embora esse seja um tema para os próximos episódios, já deixando aí um gostinho de quero mais para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam nos acompanhar e estar presente nos próximos episódios. Eu acho que quando você escolhe um bom mentor acadêmico, acho que para além de você já estar começando, já dá o primeiro passo para você se sair muito bem num processo seletivo de mestrado, acho que você já está dando também um primeiro passo para você saber escolher bem também o seu futuro orientador, né, que vai ser um tema aí para os próximos podcasts. Eu acho que uma dica também é que você também pode ver o Lattes, né, ali pela plataforma do CNPq, o Lattes do seu potencial mentor. Então, você vai ver ali que ele produziu, que ele é uma pessoa séria, né, que ele tem todo o conhecimento, que ele não é um charlatão, enfim, né, que ele é uma pessoa séria e que ele está ali com você num compromisso de te trazer bons resultados e te ajudar a conquistar os seus objetivos acadêmicos, né, Gustavo? Então, eu achei isso muito interessante. E muito obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Esse aqui é mais um episódio do Mestrando Cast, né? Como a gente já falou, esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para ser aprovado no mestrado. Esse aqui é o episódio 1. Hoje nós falamos sobre a importância da mentoria acadêmica para aprovação no mestrado. Gustavo, foi um super prazer. Obrigado, Ida. Para mim também foi uma honra estar aqui hoje contigo para falar sobre esse tema tão importante. Obrigado também pelos complementos, né? Essa é a última dica sua sobre, né, olhar o currículo do mentor também é super bacana, complementa muito, está muito alinhado com o que a gente está conversando aqui. E quero fazer um convite, né, para as pessoas que chegaram até esse momento aqui. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de curtir, deixar a sua dúvida também, suas sugestões de próximos temas. Esse é o nosso primeiro episódio, mas com certeza em breve a gente vai chegar a mais de 100 episódios, né, tenho certeza. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir, deixar o seu comentário. Se possível, se inscreva também no canal para você ser notificado, né, dos nossos próximos podcasts, das nossas próximas edições. E muito obrigado, Ida, pelo convite, né, de estar aqui hoje. A gente estar aqui juntos nesse podcast, para mim, é realmente uma honra. Muito obrigado.